Unidade 4. Conceitos demográficos, formação e diversidade cultural da população brasileira. Aula 13.2. Conteúdos: distribuição geográfica da população, crescimento demográfico e desenvolvimento econômico. O emprego e o desemprego no Brasil e no Amazonas. Habilidades: analisar a desigual distribuição da população mundial, relacionar a estrutura da população e sua ocupação nos diferentes setores econômicos. Continuando, a nossa aula a respeito do crescimento da distribuição da população, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Nós vamos começar observando algumas imagens, tá? Para a gente verificar qual é a relação da população com algumas atividades, tá? Qual é a relação da população com a concentração da população em áreas onde, por exemplo, nós temos a agricultura, a pecuária. Qual é a relação da concentração da população aonde temos indústrias, aonde temos um setor de prestação de serviços, do comércio relativamente mais forte, Então, tudo isso vai influenciar o modo de vida, a questão da concentração dessa população mundial, tá? Nós sabemos que existem países que têm aí uma elevada população, tá? Também habitantes por quilômetros quadrados também mais elevado, mas existem outros países, que têm ainda uma população relativamente distribuída de forma desigual, tá? Então, no decorrer da aula de hoje, nós vamos estudar exatamente isso, os fatores que vão influenciar, tá, essa distribuição da população em determinadas áreas. Para a gente começar, então, os nossos estudos, nós vamos observar um mapa, tá, onde nós vamos verificar justamente essa distribuição da população mundial. Vamos ver que é desigual. Então, vamos observar para que possamos entender melhor. Então, nós temos aí, tá, distribuição da população mundial. Para que a gente possa entender esse mapa, primeiro a gente precisa entender a legenda dele, tá? Então, quanto mais escuro, nós vamos ter aí mais habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, olha só, aqui nessa área da China, da Índia, por exemplo, tá? Nós temos aí, então, áreas que têm uma concentração populacional de habitantes por quilômetros quadrados bem maior. Nesse caso da China e da Índia, mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Agora, olha só aqui na Groenlândia, tá? Uma cor bem clara, bem diferente do que a gente viu ali na Índia e na China. Isso quer dizer o quê, ó? Menos de 3 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Por quilômetro quadrado. Então, nós vamos ter no mundo essa distribuição desigual da população, tá? Mas por que em algumas áreas de países desenvolvidos, a gente vai verificar essa maior concentração? Então, isso tem a ver com vários fatores, tá? A gente pode citar aí fatores, por exemplo, fatores naturais, tá? Como, por exemplo, o caso, de áreas mais frias, tá? Ou também, no caso, as áreas polares, Podemos citar também as áreas desérticas, com as temperaturas mais altas. Essa distribuição da população também ela pode se dar por conta de questões econômicas, políticas, tá? E sociais. É só a gente lembrar, do processo de migração que teve, principalmente aqui no estado do Amazonas, Recebemos aí uma grande quantidade, de haitianos após um terremoto, recebemos também uma grande quantidade de venezuelanos, aí já foi por causa das questões políticas do país, Então, essas questões naturais, sociais, políticas e econômicas, elas também vão influenciar a forma da distribuição da população em determinadas áreas, ok? Gente, sobre essa questão da distribuição populacional, vamos observar um gráfico, tá? Para a gente entender melhor a relação
com o mapa que nós observamos agora há pouco, tá? Nesse gráfico, nós vamos ter também a distribuição da população mundial, só que aqui, olha, nós vamos ter por continentes: asiático, africano, americano, europeu e a Oceania, tá? E aí, transformando, tá, esse gráfico aqui de barras, nesse gráfico que mostra melhor aqui essa questão da porcentagem, o que nós observamos, né? Que o continente asiático concentra aí aproximadamente 60% da população mundial, né? Já a África, 16% da população mundial. O continente americano concentra em média 13% da população mundial, o continente europeu em média 10% e a Oceania, tá? Em média 1% da população mundial, tá? Então, o que nós verificamos aí, através desse gráfico? Que a distribuição da população mundial, ela é desigual, né? Mas, quais são os fatores, né, que vão interferir nessa distribuição desigual da população? É justamente o que nós vamos verificar agora. Então, olha só, nós temos aí distribuição desigual da população. Podemos citar, né, como exemplo, as civilizações milenares, né, como a China e a Índia, por exemplo, né, que tem aí mais de 4.000 anos de história, tá? Nessas civilizações milenares, nós vamos ter grandes focos de povoamento no leste e no sul da Ásia. Lembra que nós vimos ali no gráfico há pouco que a Ásia concentra em média 60%, né, da população mundial? Então isso também tem a ver com essas civilizações milenares, né, que contam aí a história do mundo há mais de 4.000 anos. Além disso, podemos citar também, como exemplo de distribuição desigual da população, regiões ou áreas, né, desenvolvidas e industrializadas, como alguns países da Europa, tá? Os Estados Unidos e também o Japão. Essas áreas desenvolvidas e industrializadas, tá? Elas acabam muitas vezes como um polo de atração, né? Por quê? Porque chama a atenção de muitas pessoas de outros países, né? De outros continentes, que pensam numa qualidade melhor de vida, que pensam numa oportunidade melhor de trabalho, né? E acabam tentando migrar para essas áreas desenvolvidas e industrializadas, justamente em busca, tá, dessas melhores condições, tá? Gente, ainda como exemplo de distribuição desigual da população, nós podemos também citar mais dois fatores que nós vamos verificar agora, tá? Por exemplo, regiões menos desenvolvidas. Então, olha só, a Uganda, a Nigéria, Bangladesh, Paquistão, Vietnã, né? Nós podemos citar como regiões menos desenvolvidas, né? Áreas muito ligadas ainda ao setor primário, à agricultura, à pecuária, como a fonte, né, de atividade econômica. Então, nessas áreas menos desenvolvidas, a gente vai ter uma concentração populacional desigual, tá? Nas regiões polares, né, nas áreas mais frias e nas áreas desérticas, né, ou seja, nas áreas mais quentes, nós já vamos ter aí áreas menos povoadas, tá? Uma concentração muito baixa de habitantes por quilômetros quadrados. Por quê? É a questão natural, o frio e o calor, né, que torna a sobrevivência dessas pessoas uma forma muito inóspita, muito difícil, né, de conseguir lidar. Então, tudo isso influencia no modo, né, como a população vem sendo distribuída no mundo aí no decorrer dos anos, tá? Além disso, gente, o crescimento demográfico, ou seja, o crescimento da população, ela pode também ser influenciada por outros fatores que são muito comuns, tá? Que nós podemos citar dois processos. Por exemplo, imigração e emigração, tá? Então, quando a gente fala
de imigração, nós estamos falando da entrada, tá, de pessoas em um determinado país. Quando nós falamos de emigração, nós estamos falando da saída. Então, tem uma diferença aqui, né? Imigrar e emigrar. Imigrar, entrar em um país, emigrar, sair de um país. Tudo isso relacionado ao processo de migração, ou seja, essa movimentação das pessoas aí pelo mundo, tá? Então, o que leva, né, determinadas pessoas a entrarem ou saírem de um país? Como eu disse há pouco, questões políticas, crises econômicas, desastres naturais, ok? Além da imigração e da imigração, nós podemos citar também o saldo, ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Né? O que é isso? Nós já verificamos em aulas passadas, né? A isso nós damos o nome de crescimento natural ou crescimento vegetativo, que é justamente esse cálculo feito, tá? Entre a diferença aí, o número de crianças, né, que nasceram vivas no período de 1 ano e o número de óbitos registrados aí no período de 1 ano. A essa diferença, nós damos o nome de crescimento demográfico, tá? Crescimento natural ou crescimento vegetativo, tá? Então, esses dois fatores, eles interferem também nessa questão da distribuição populacional no mundo, tá? Mas como a gente sabe, né, de tudo isso, dessas pesquisas, principalmente que acontecem aqui no nosso país. Então, tudo isso, né, acontece falando, né, a nível nacional, a nível de Brasil. Essas pesquisas, muitas vezes, elas são feitas, né, pelo principal órgão, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que leva em consideração aí vários fatores, né? Então, gente, através dessas pesquisas, né, que envolvem aí os cálculos matemáticos, é que a gente pode ter o conhecimento, né, de como está essa questão populacional no Brasil e no mundo, e podemos também fazer uma projeção para ver, né, como fica a população. Né? Na última aula nós verificamos o quê? Que a projeção da população mundial em 2050 é que pode passar de 9,6 bilhões de habitantes. Então, tudo isso é feito com base em pesquisas, em cálculos matemáticos. Okay? E aí, falando sobre essa questão do crescimento da população mundial, nós vamos assistir, então, o que o Curumim tem para falar para a gente sobre isso, e já já eu retorno com vocês. Oi, pessoal! Segundo dados de 2015, divulgados pela Organização das Nações Unidas, ONU, a população mundial já atingiu a impressionante marca de 7,3 bilhões de habitantes. O rápido crescimento da população mundial ocorreu com maior ênfase ao longo dos últimos 2 séculos, como podemos observar no gráfico. Vamos verificar, observando o gráfico, que o tempo foi transcorrido cada vez que a população mundial foi acrescida de mais 1 bilhão de pessoas. Então, gente, segundo o gráfico, né, que foi mostrado aí pelo Curumim, nós temos então uma população aproximada, né, uma população mundial aproximada de 7,7 bilhões, né, mas que a projeção, as pesquisas mostram que ela poderá passar, né, de 9,6 bilhões, ok? Gente, outra questão que também vai influenciar o modo, a forma de distribuição da população no mundo é a questão econômica, ou seja, as atividades econômicas, tá? Então, nós vamos verificar, né, aí os setores primário, secundário e terciário, tá? Por exemplo, na atividade primária, nós já estudamos, né, que essas atividades vão envolver os sistemas agrícolas, o garimpo, a pesca artesanal, por exemplo, tá? Então, muitas vezes, muitas dessas atividades, né, são feitas principalmente, né, se a gente for pegar ali, em muitos países asiáticos, tá?
Já nas atividades secundárias, que vão envolver aí as indústrias e a construção civil, a gente pode citar, né, as pessoas que trabalham, principalmente nos países emergentes, né, como México, Argentina, Brasil, tá? E nas atividades terciárias, a população que trabalha ali, inserida no comércio, nos serviços e também na questão da administração pública. Para que a gente entenda melhor, né, sobre essa questão da distribuição populacional, né, com relação às atividades econômicas, vamos mostrar então mais uma vez aí o Curumim participando, né, das nossas aulas. Então, olha só, aqui nós vamos ter o Curumim, né, na agricultura, e isso acontece, né, em vários países, principalmente os países ali chamados países em desenvolvimento, onde essa questão do setor primário é muito forte, né? Aqui, olha, nós já vamos ter o Curumim no setor secundário, né? Na indústria, tá? Propriamente dita, por exemplo, né? Como eu falei há pouco, tanto nos países emergentes, que são países industrializados, mas também nos países desenvolvidos. Além disso, nós vamos ter aqui também o Curumim no comércio, né? Estabelecendo ali atividades de compra e venda, prestações de serviço. Então, a população trabalha, tá? Nesses setores da economia. Trabalham porque precisam ganhar dinheiro, precisam se manter, né? Então, a essas pessoas que trabalham e que estão nessa idade, entre aproximadamente de 15 a 60 anos mais ou menos, nós damos o nome de população economicamente ativa, chamada de PEA, tá? A população economicamente ativa, ela vai mostrar para a gente justamente isso, ó, a distribuição da população nos setores da economia, quantos por cento ali ligado no setor primário, secundário e terciário, ok? Para nós entendermos melhor essa questão da PEA, da população economicamente ativa, vamos analisar então uma tabela para vocês entenderem melhor. Nessa tabela, nós vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Para vocês compreenderem, tá? PEA, população economicamente ativa, né? População entre 15 a 60 anos. Então, vamos pegar primeiro aqui o exemplo dos Estados Unidos. O número total da PEA, tá, dos Estados Unidos é de 153,6. Desse número populacional, olha só, apenas 0,7% da população está inserida na atividade de agropecuária. Já 20,3% da população economicamente ativa dos Estados Unidos, olha, se concentra aí trabalhando na indústria, no setor secundário. E 79% da população economicamente ativa nos Estados Unidos, né, fazem parte aí do setor terciário, comércio e prestação de serviços. Vamos pegar o exemplo do nosso país. Olha só, o Brasil. 104,7 de PEA, tá? Onde, desse número, 20% está concentrado no trabalho na agropecuária, 14% concentrado ali no setor secundário, na indústria, e 66% no setor terciário, né? Comércio e prestação de serviços. Vamos pegar, então, outro exemplo, tá? Olha aqui a China. PEA da China, 795,5, né, habitantes, onde deste número, 36,7 faz parte, né, trabalha aí nas atividades agropecuárias, 28,7 das pessoas trabalham na indústria e 34,6, né, no setor de serviços. Então, olha só a China, né, maior parte da população ainda trabalhando no setor primário, né, com as atividades de agricultura e pecuária, ok? Gente, outra forma, né, que nós podemos mostrar para vocês com relação à distribuição da população é justamente a distribuição da renda. Qual a relação da distribuição da renda com a distribuição da população no mundo? Então, a renda,
né, essa questão de dinheiro, ela vai ser desigual, principalmente nos países emergentes, né, nos países industrializados, e vai ter uma forma mais igualitária nos países desenvolvidos. Isso tudo envolve a questão econômica, a forma como o país é administrado, tá? Vale lembrar que esses países desenvolvidos têm uma quantidade muito grande de pessoas, né, que querem ir para esses países justamente por conta dessa forma mais igualitária, né, de renda, de distribuição de renda. Exemplo disso são as migrações ilegais que acontecem, né, ou que tentam fazer a todo momento ali na fronteira entre México e Estados Unidos, né, causando inclusive muitas mortes. Então, até mesmo essa distribuição de renda, né, ela também vai influenciar nessa questão da concentração da população em algumas áreas. Mas também temos outros fatores, tá, que vão influenciar essa distribuição da população. Nós podemos citar os fatores de concentração de renda. Isso está muito ligado à questão, por exemplo, dos impostos, né, que são pagos. Esses fatores de concentração de renda, nós podemos citar aí a inflação sobre os produtos, sobre as mercadorias, né, o valor da moeda, por exemplo, e podemos citar os impostos, né, ou seja, o sistema tributário. O imposto podendo ser direto ou indireto. O imposto direto é aquele, né, que recai sobre a renda, recai diretamente sobre a renda do cidadão. Por exemplo, IPTU, IPVA, imposto de renda, tá? Também temos o imposto indireto, que esse imposto ele vai ser incluído no preço de mercadorias e serviços à população. Então, até mesmo lá, um bombonzinho de 10 centavos que você compre, você já está pagando imposto em cima desse produto, mesmo que seja um imposto, né, indireto, tá? Então, até mesmo essa questão de concentração de renda, ela pode fazer com que a população tente, né, se concentrar ou migrar para outras áreas, ok? Gente, além disso, além desses fatores de concentração de renda, tá, nós vamos verificar que a situação dos países, a situação econômica dos países, também influencia nessa questão de concentração da população. Então, por exemplo, o Produto Interno Bruto, né, que nós chamamos de PIB, que é justamente a soma de todas as riquezas econômicas de um país, setor primário com agricultura e pecuária, né? Setor secundário com indústria, construção, setor terciário com comércio e prestação de serviços, tudo isso faz parte do PIB, tá? Todas essas riquezas. Então, por exemplo, olha só os países que eu coloquei para vocês, tá? Os países com os maiores PIBs mundiais. Nós temos aí Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Brasil, Itália, Canadá, né? Temos a Austrália aí e também a Noruega, tá? Então, até mesmo essa questão do PIB forte, né, faz com que também influencie na concentração da população. Olha aí o nosso país, né, tem o nono maior PIB mundial, mas a população vive bem, né? Todo o território, toda a população do território brasileiro vive bem, né, ou não, né? Então, eis o questionamento aí para vocês, tá? Além disso, como o PIB de um país, ele pode crescer para tentar ajudar também na qualidade de vida da população, através das novas tecnologias. Essas tecnologias, elas podem ser utilizadas na produção do campo, né, na produção agrícola, pode ser utilizado nas indústrias e também no comércio, né, nas atividades terciárias, tá? Além do PIB, nós vamos medir, né, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Países, o IDH, né? O IDH é um índice criado pela ONU que leva em consideração 3 fatores aí, olha só: economia, saúde e educação. Essa escala que varia de 0 a 1, tá? Vai medir justamente como está o desenvolvimento dos países. Não tem nenhum país que chegue a 1, né? Porque não tem país perfeito, não tem país sem problema, mas nós temos países que chegam
bem próximos. Então, olha só, a Noruega, que ficou com 0,944. A Austrália, que ficou com 0,935. A Suíça, que ficou com 0,930, né? Países aí bem próximos a 1. Isso mostra pra gente o quê? Qualidade de vida da população, tá? Qualidade na questão da saúde, da educação e da renda. E o nosso país, professora? O nosso país, né, ele fica com 0,754, ocupando aí a 79ª posição. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas nosso país aí tem um 9º PIB, mas com relação ao IDH, né, tá em 79º lugar. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa precisa ser investigada, ser questionada, ok? Gente, até mesmo a questão, né, de emprego e desemprego também vai fazer com que essa concentração da população possa ter, né, algumas alterações. Então, olha só, nós temos aqui emprego e desemprego no Brasil. O que nós colocamos aí? Emprego é justamente a condição em que as pessoas trabalham, né, pode ser de caráter temporário ou permanente, exercendo qualquer atividade econômica, tá? Já o desemprego já é o oposto, né? A condição de situação das pessoas que são incluídas nessa faixa de idade ativa, mas que por um determinado motivo não estão exercendo qualquer atividade econômica, tá? E aí, sobre essas atividades econômicas, vamos analisar então um pequeno gráfico para nós verificarmos. Então, olha só, a linha verde significa o setor primário, né? Agricultura, pecuária. A linha roxa é o setor terciário, tá? Que é o comércio, prestação de serviços. A linha vermelha significa... a linha vermelha é o setor terciário, né? De comércio e prestação de serviços. E a linha lilás é o setor secundário, que é a indústria. Por que essas linhas estão muito diferentes aí umas das outras, né? Por quê? Porque o setor primário, né, essas atividades de agricultura e pecuária, desde 1940, olha só, vem caindo, tá? E aí o que aumenta? Aumenta a participação de pessoas no setor secundário e terciário, tá? Gente, ainda sobre essa questão do emprego e desemprego no Brasil, vamos verificar como está essa questão hoje. Então, segundo o IBGE, entre novembro de 2018 a janeiro deste ano, né, 2019, a taxa de desemprego no Brasil estava em média 12%. Esse valor vai corresponder, em média, 12,7 milhões de brasileiros desempregados, ou seja, sem exercer atividade econômica remunerada, tá? Atualmente, nós temos aí, em média, 13,1 milhões de desempregados, tá? Então, é um número muito grande, se a gente for comparar ao tamanho do território e também a quantidade populacional que nós temos, tá? E no nosso estado, no estado do Amazonas? No estado do Amazonas, tá, no primeiro trimestre de 2019, esse índice de desemprego ele ocupava 15,9%, né, sendo a 7ª maior entre os estados brasileiros, tá? O estado do Amazonas vai ser aí o campeão em percentual de trabalhadores por conta própria, como vocês observam aí na imagem, né? Com 35,5%, já que não encontraram o trabalho formal, né, com todos os direitos trabalhistas, muitos acabam fazendo essa opção, né, de trabalhar por conta própria. Só em Manaus nós temos aí, em média, 15,9% da taxa de desocupação, tá? Então, vamos observar um gráfico que vai mostrar, tá, essa evolução da taxa de desocupação no Amazonas. Então, nós temos aí, ali na linha meio rosa, né? Janeiro, fevereiro e março de 2018, a taxa de desocupação era 13,9%. Já em outubro, novembro e dezembro, na linha roxa, né, a linha do meio, vocês estão vendo aí 14,4%, tá, de desocupação no Amazonas. E aí, no primeiro trimestre de 2009, janeiro, fevereiro e março, esse índice pulou, né,
para 15,9% de taxa de desocupação.